Nós vemos no Homero os deuses participando dos acontecimentos da vida dos homens. Para o Homero, os deuses faziam isso nos acontecimentos, sejam pequenos, uns grandes também. Essa é uma necessidade do Homero, colocar os deuses como estando presentes nesses momentos. Mas as cenas que o Homero narra poderiam ser contadas sem os deuses, né? Você pode observar a cena do Aquiles prestes a matar, a responder em glória que ele sofreu do Agamenon, com uma espadada, com a morte do Agamenon. Ou que ele tenha se segurado antes, né? Como se segurou por ele mesmo. Né? Você não precisa contar, incluir os deuses nas cenas. Porque o que eles fazem nas cenas do que o Homero diz não são algo incrível. Eles são o próprio curso do acontecimento. Eles são o fundamento de cada acontecimento. Quando Aquiles decidiu não matar Agamenon, ele agiu com a razão. Ele agiu de forma digna, né? A razão e a dignidade são características da Atena. São a própria Atena. O momento em que se age de forma racional, de forma digna, é Atena. Os deuses, eles são os momentos e os sentimentos e as decisões. Eles são os próprios. Eles não são, nas cenas do Homero, né, entendidos como algo então incrível, mas eles são o próprio acontecimento em que os próprios acontecimentos, né? Eles são o sentido dos acontecimentos. Quando Odisseu está na ilha da Circe, a feiticeira Circe, os companheiros dele já estiveram na casa dela, foram transformados em animais, né? E o Odisseu, sem saber disso, está procurando a casa da Circe. Um homem o encontra nesse caminho e pergunta onde o visitante vai, o viajante vai. O Odisseu diz que está procurando Circe. Então o homem diz: olha, Circe Circe transformou seus companheiros em porcos. Ela é uma feiticeira. Olha, aqui embaixo de você, aqui no chão, tem ervas que, se você fizer um chá com elas, você vai... o feitiço dela não vai te pegar, não vai ter efeito em você. O Odisseu Aí o homem diz sim, né? Pode confiar. O Odisseu então faz isso, que o homem recomenda ele de fazer, né? E quando ele vai até Circe, ela tenta envenená-lo e não consegue. E ela se apaixona por ele. Ele conseguiu vencê-la. Esse homem era Hermes disfarçado. Mas poderia não ser, né? Você poderia entendê-lo como um homem mesmo, né? Um mortal. Não um deus disfarçado do mortal. Acontece que era Hermes. E Hermes é o deus
da fala oportuna, dirigida ao solitário. Essa é a característica do Hermes. Esse é o Hermes. O Hermes é a fala oportuna dirigida ao homem solitário, ao viajante, aquele que está perdido. Mas uma coisa que eu quero falar, seguindo até a ideia do vídeo anterior, é da conversa entre deuses e homens, né? Quando um homem está passando, um herói, né? Na Ilíada, na Odisseia, está passando, vai estar prestes, está empreendendo suas ações, e ele se encontra diante de um deus. Quando Odisseu já retornou à sua casa, mas ainda está sob a forma de mendigo, né? Ele já tem um plano armado para se vingar dos pretendentes da sua mulher. O filho dele já sabe desse plano, né? Já sabe o que tem que fazer. E está de noite. O Odisseu então tem que dormir, né? De noite o homem tem que dormir, mas ele está insônia. O preocupa o que ele vai ter que fazer, né? Ele fica inseguro sobre o que ele tem que fazer, se vai funcionar. Essa preocupação, essa aflição do coração de Odisseu faz uma mulher aparecer. Odisseu a reconhece como Atena. Os deuses, eles se fazem reconhecer para alguns, para quem eles aparecem, não para todos, né? Atena deixa Odisseu percebê-la. Então a mulher diz para Odisseu: olha, você tem que dormir, né? Amanhã é um grande dia. Não se preocupe com o que vai acontecer amanhã. Vai tudo correr bem, tudo conforme o planejado, e eu estarei a seu lado. Atena diz pro Odisseu: você está na sua casa, a sua mulher está logo ali, seu filho também está na casa, né? E não tem sentido você se preocupar agora com o que você vai fazer amanhã. Se preocupe com isso amanhã, né? Na hora de decisão, da decisão. Agora você não vai decidir nada, agora você vai dormir. Então essa é uma preocupação do Odisseu antes do momento decisivo. Ele está antecipando, né, a preocupação. E a Atena aparece dizendo para ele que aquilo não tem sentido, né? Então você vê que a aflição no coração do Odisseu diz alguma coisa e a Atena responde. A Atena aparece para ele para respondê-lo. E aí o Odisseu dorme. Mas uma outra cena que eu quero falar, agora na Ilíada, sobre a chamada Aristeia, né? O momento de nobreza do Diomedes. Diomedes, o grande guerreiro aqueu, está
batalhando, conseguindo matar alguns troianos, confiante, até que Pândaro, o Flecha. Diomedes então é ajudado pelos companheiros, levado para um recesso, né? E um amigo arranca a flecha da perna dele e Diomedes sente as forças dele indo embora. Aí ele lança uma prece a Atena, dizendo: Atena, o meu pai Tideu, o nome dele é Tideu, não é que o pai dele deu algo para Atena, o nome do pai dele é Tideu. O meu pai, ele era um grande guerreiro e você permitiu que ele fosse um grande guerreiro. Você tinha apreço pelo meu pai. E o meu pai é apreço por você. Me ajude agora a conseguir alcançar o meu inimigo, alcançar o Pândaro. A Atena aparece na forma de um homem, aparece só para o Diomedes, né? Os outros homens veem aquele homem diante do Diomedes, mas Diomedes reconhece que é a deusa. Então a deusa só aparece para o Diomedes, né? Para os outros é apenas um homem. Aí Atena diz para o Diomedes: você está aí, essa fraqueza, desistindo da luta? Você não parece ser filho do seu pai. Você não é filho do seu pai. Você vai lutar. Aí ela coloca força nos membros dele. Ele fica com condições de voltar a lutar. Ele fica com força. E Atena então escutou a prece dele e o que ela diz para ele mostra que ela acolheu a prece dele e ela o levantou, né? Ela o tratou como ela tratava o pai dele. Você pode entender que tem uma triangulação, né? Tideu, Atena e Diomedes. Ou melhor dizendo, na dupla Atena e Diomedes, ela é feita por causa desse terceiro, por causa do Tideu, né? Atena e Diomedes fazem uma dupla. Diomedes dirige uma prece para Atena, Atena acolhe e dá uma resposta que é eficaz para o Diomedes, né? E Diomedes então volta à luta e acerta Pândaro e o mata. E joga uma grande pedra em Enéas, companheiro do Pândaro, que o derruba. Os companheiros do Enéas retiram, né? Melhor dizendo, Afrodite, protetora de Enéas, mãe de Enéas, aparece para levá-lo embora. Diomedes, que tinha ouvido de Atena que ele não deveria atacar os deuses, e ela dá condições para que ele veja no campo de batalha onde estão os deuses, né? Ele não deveria atacar os deuses, apenas Afrodite. Então o Diomedes, ele vê a Afrodite levando embora o Enéas. O Diomedes então ele investe contra a Afrodite e a acerta, a machuca.
Aí ela sai, larga o Enéas e vai pro Olimpo para se lamentar pro Zeus. No que ela larga o Enéas, Apolo aparece e sustém o corpo. O corpo não, porque ele não morreu, sustém Enéas. E continua levando embora. E o Diomedes, ele está empolgado, ele está encolerizado e continua atacando e tenta atacar Apolo. Tenta atacar Apolo uma vez, o Apolo dá um grito. Tenta atacar Apolo uma segunda vez, Apolo dá outro grito. Tenta atacar Apolo uma terceira vez, Apolo que está levando Enéas, o Apolo dá um grito que faz o Enéas parar por um momento, né? Apolo diz: não tente combater os deuses. Você não vê que você é um mero mortal? Apolo, ele é a distância entre os deuses e os homens. Ele é a diferença intransponível entre os deuses e os homens. Eu ia falar que essa é a característica dele. Não, isso é ele. Ele é a distância entre uns e outros. Aí Apolo consegue levar Enéas embora. Apolo chama Ares para continuar a lutar. Ares nem gosta de luta, né? Quando Diomedes vê o Ares, ele recua. Não vou lutar com esse cara, porque ele é um deus, né? Não tem, aí ele usa a razão. Eu não posso combater os deuses. A Atena me falou, só Afrodite. Que a Atena tem uma rixa com Afrodite. Então o Diomedes se retira. Aí vem lá do Olimpo Hera e Atena. A Hera aproveita para incitar os aqueus, né? Para lutarem mais. E Atena vem até o Diomedes. Diomedes diz, né? Atena de novo dá um esporro nele, né? Você nem parece filho do seu pai, desistindo da luta assim desse jeito. O Diomedes diz: olha, eu parei porque você mesmo me disse para não combater os deuses. Atena falou: não, olha só, você vai voltar a lutar e eu vou lutar ao seu lado. Atena então coloca um capuz que ela ganhou do Hades, né? Que a deixa invisível. Ela sobe no carro, na biga, né? De cavalos, como ao lado do Diomedes, mas ela está invisível. O Diomedes sente a presença dela, mas para todos os efeitos ele está invisível. Para quem o vê, ele está sozinho. O Diomedes está sozinho para quem o vê, mas ele sente a presença da deusa. É como se ele e a deusa se tivesse se tornado ele, porque ela dirige o carro contra o Ares. O Ares joga uma lança pro Diomedes, que Atena desvia essa lança. Caiu. Atena desvia essa lança. Aí o Diomedes lança uma... quando ele está próximo, o carro do Diomedes está próximo do carro do Ares, o Diomedes tenta dar uma espadada no Ares.
Atena faz com que a espada entre no corpo de Ares, penetre e atravesse o corpo de Ares, que dá um grito, que é um grito de 10.000 soldados. A gente poderia dizer, mas tem 10.000 soldados ali que dão um grito. Não tem um Deus ali gritando por eles, né? Então, essa é a ação dos deuses, né? Eles são o sentido das ações que ocorrem naturalmente. Eles são o sentido do... eles dão uma face de eternidade, uma face de divindade àquilo que é corriqueiro. O poeta, que é um ser iluminado, ele consegue ver os deuses agindo. Alguns homens religiosos também. E esses homens contam, e os poetas também, contam o sentido das ações corriqueiras para os homens. Os poetas são os homens religiosos, na verdade. Ares então é atingido, dá esse gritão e vai reclamar também para Zeus, né? Vai para o Olimpo. Então isso é para nós avançarmos na ideia da conversa, da troca de falas entre homens e deuses. Nós vimos aqui cenas em que os homens se dirigem aos deuses, seja através de preces, seja através do que eles sentem em momentos de aflição, né? E os deuses respondem. Os deuses mostram para os homens que acolhem isso que os homens falam com a boca ou com o coração. Os deuses acolhem e dão uma resposta. Essa resposta mostra que eles acolheram, né? E essa resposta, então, ela vai fazer com que os homens se fortifiquem, que a armadura deles brilhe, que eles decidam agir. Então é isso, gente. Até o próximo vídeo.